levantar, vamos direcionar a nossa mão para o pregador da noite. Aleluia. E vamos orar por ele. Vamos interceder por ele. Aleluia. Aleluia. O soldado ele tem que estar preparado. Aleluia. E vigilante. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento, meu Pai, o teu filho, Senhor, que vai trazer uma palavra, Jesus querido, para a tua igreja, meu Pai. Senhor, unge o teu filho do alto da cabeça até a planta dos pés. Venha ser com ele, dá sabedoria para ele, Senhor. Ah, Jesus querido, vai, Senhor, tocando na mente, meu Pai querido, e colocando palavras, Senhor, sobre os lábios do teu filho, meu Pai amado. Senhor, ele não está sozinho neste altar. Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus já se faz presente neste altar, em nome de Jesus. Amém. Tem um versículo que Paulo diz que ele não foi chamado para ser um pregador. Deus, ele escolheu ele e ele intimou ele ao chamado da pregação. Então, quando a gente recebe um convite, muitas das vezes o coração do homem ele é duvidoso. Muitas das vezes a gente se sente incapaz, mas o dono da obra, ele é Deus. Então, mais uma vez, a gente está aqui na dependência de Deus, né? Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu e é Ele que tem nos capacitado, amém? Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia aqui no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 8. Provérbios capítulo 8, do verso 11 em diante, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra: eu sou a sabedoria. Aleluia. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento, juízo. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte, e ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governantes governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado da terra.
Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Se tem um livro que, quando a gente lê, dá prazer em ler, dá prazer em se alimentar cada vez mais, é o livro de Provérbios. Todos os livros da Bíblia, eles são muito ricos, muito importantes para a nossa vida, mas eu acredito que esse livro aqui ele é especial. Aleluia. Porque ele fala não só das coisas espirituais, mas ele fala muitas coisas que são práticas para a nossa vida, né? Então, esse livro é um livro que eu acredito que ele é diferenciado. E Deus, ele deixou na sua palavra, tudo o que ele deixou é importante. Mas existem algumas coisas que Deus ele deixou para a gente, que eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. E uma das coisas está aqui nesse capítulo. Eu já tinha lido esse capítulo algumas vezes, mas esse capítulo chamou minha atenção, porque é um capítulo que fala sobre a sabedoria. E Salomão, quando ele se direciona a Deus, ele não pede ouro, a Bíblia vai dizer, ele não pede prata, mas ele pede simplesmente o quê? Sabedoria. Sabedoria para quê, irmão? Sabedoria para ele governar, assim como o pai dele governou, né? Davi. Porque ele tinha uma nação ali diante dele, ele tinha um reino diante dele, pessoas estavam diante dele, precisavam ser governadas, e não era de qualquer maneira que ele deveria governar aquele reino. Então, eu creio que Salomão, quando ele olha para Deus, ele deveria ter pensado, isso eu falando, né? O que eu vou pedir para Deus? E ele escolhe algo especial, que é a sabedoria. E ele pede para Deus sabedoria, para que ele pudesse governar aquele reino, para que ele pudesse governar aquela nação. E quando a gente olha para o livro, e a gente olha para a história de Salomão, a gente vê que foi um rei muito bem sucedido. A gente vê que foi um rei que conquistou muitas coisas, não só coisas materiais. Ele conquistou nações ali no reino de Israel. Agora, quando a gente olha para a vida de Salomão e olha para a nossa vida, a gente vê que ele é um exemplo a ser seguido. Porque muitas das vezes, quando a gente lê esse capítulo, que vai falar justamente a sabedoria, ela está dialogando ali, né, com alguém. Ela está falando para algum rapaz, para pessoas, e ela diz: olhem moços, aqui no verso 32, escutem, façam o que eu digo e vocês serão o quê? Felizes. Glória a Deus. Então, se tem algo que a gente precisa pedir para Deus, antes de tudo, né? Antes de ouro, antes de prata, Glória isso é a Deus. sabedoria, igreja. Louvado seja Deus. Amém, Deus. Porque
Não é fácil. A caminhada que a gente vive, a gente precisa tomar decisões, né? A gente precisa dar passos. E quando a gente não pega a direção de Deus, quando a gente não ouve muitas das vezes a voz de Deus, a gente acaba tomando decisões precipitadas, fazendo escolhas que não são escolhas que Deus Ele quer para a nossa vida. E mais lá na frente a gente acaba se prejudicando por conta de não termos essa sabedoria que ela está falando aqui, né? Que Ele está nos ensinando, né? Muitas das vezes a gente toma decisões que são decisões precipitadas, porque não temos essa sabedoria. E muitas das vezes a gente esquece de pedir isso para Deus, porque muitas das vezes a gente olha só para o lado material, a gente só olha para aquilo que a gente está vendo. A gente esquece que existem coisas, como ele fala aqui nesse capítulo, que valem mais do que o ouro, valem mais do que a prata. E a sabedoria é uma dessas coisas. Então Salomão, ele tinha essa certeza, né? E ele olha para Deus e na sua oração, ele pede para Deus que Deus lhe dê sabedoria, para que ele pudesse governar aquela nação. Louvado seja Deus. Então, se tem algo, igreja, que eu aprendo quando eu leio esse capítulo, é que a minha prioridade, quando eu vou me direcionar diante de Deus, não devem ser coisas que eu estou vendo, porque as coisas que a gente vê, elas são o quê? Elas passam, elas são perecíveis, né? Mas as coisas, igreja, que a gente não vê, elas são eternas. Então a sabedoria é uma dessas coisas, louvado seja Deus. E na nossa vida, na nossa caminhada, como eu falei para vocês, muitas das vezes Deus ele coloca a gente diante de situações onde você vai precisar fazer escolhas, onde você vai precisar tomar decisões. E em algum momento da tua caminhada, talvez tu tenha se deparado com uma situação desse tipo, onde você precisou fazer uma escolha, onde você precisou tomar uma decisão. Mas será que você, antes de tomar essa decisão, será que você, antes de fazer essa escolha, você consultou a Deus? Você procurou saber qual era a vontade dele para a tua vida? Você procurou principalmente obedecer aquilo que ele falou contigo? E então Salomão ele vem aqui nos ensinar que diante de tudo, né, que nós venhamos buscar em primeiro lugar a sabedoria. Louvado seja Deus. E é interessante, igreja, porque quando a gente fala de escolhas, quando a gente fala de decisões, a gente lembra de várias histórias da Bíblia. E uma das histórias que me vem ao coração agora é a história de Ruth, porque naquele momento em que Ruth ela fica ali naquela situação que ela precisava tomar uma escolha entre voltar para a cidade dela e permanecer com a sogra dela, ela escolheu permanecer. Ou seja, ela escolheu ser fiel naquele momento ali. E você vê que Ruth foi uma mulher que foi grandemente abençoada, né? Pela escolha que ela fez correta, pela decisão que ela tomou. Só que muitas das vezes, como eu falei para vocês, a gente acaba tomando decisões precipitadas e a gente acaba mais lá na frente quebrando a cara, porque não escutamos a voz de Deus. Louvado seja Deus. E igreja, esse capítulo é um capítulo especial aqui do livro de Provérbios, porque ele vai falar somente da sabedoria. Ele está dialogando. Ele fala assim, olha, escutem a sabedoria. Ela está o quê? Gritando, né? A compreensão está chamando em alta voz. A sabedoria está no rio, nos morros. Então, antes que tudo fosse criado, a sabedoria ela já existia. Ou seja, Deus, antes de criar tudo, na sua infinita sabedoria, né, ela já existia e Ele já tinha preparado ela para mim e para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que muitas das vezes, quando a gente chega diante de Deus, a gente está passando por uma situação difícil, onde Deus permite coisas acontecerem na nossa vida, na nossa caminhada, e a gente esquece de pedir para Deus sabedoria.
A gente só olha para o problema, a gente só olha para a dificuldade, a gente só olha para o gigante que muitas das vezes aparece na nossa vida. E a gente esquece muitas das vezes que a gente serve um Deus que é o Deus da sabedoria, que é o Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Louvado seja Deus. E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que é para nos parar, que a gente acha que é para a gente desistir, desanimar. Só que Deus, muitas das vezes, Ele permite as coisas, as situações, para que tu venha levantar. Aleluia. Porque muitas das vezes nós ficamos o quê? Acomodados. A gente fica na nossa zona de conforto. E aí Deus olha lá do alto e vê a nossa situação. Não buscamos mais, não lemos mais a palavra, não buscamos ter comunhão com Deus, porque muitas das vezes a gente só quer viver o nosso eu, a nossa vontade. A gente só quer ficar, como diz aquela frase, no nosso quadrado ali, sossegado no nosso canto. Mas Deus, por um plano que Ele tem na minha e na tua vida, Ele permite muitas das vezes situações onde você vai ser espremido, onde tu vai ser colocado muitas das vezes à prova, não é? E nesses momentos que Deus Ele nos coloca à prova, é que nós vamos ver como é que está a nossa estrutura, como é que está, se verdadeiramente tu está alicerçado na palavra de Deus, se verdadeiramente tu está alicerçado em Cristo. Porque o problema, quando ele vem na tua vida, ele não vem para te derrubar, muito pelo contrário, ele vem para fazer você levantar, igreja. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele permite essas situações para que eu e você nós venhamos crescer. Eu vejo dessa forma, né? Então, cada um de nós enfrenta hoje uma dificuldade. Cada um de nós enfrenta hoje um gigante na nossa vida, seja na nossa vida ministerial, seja na nossa vida secular, seja dentro de casa, seja no trabalho. Todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós temos que matar um leão por dia. E muitas das vezes o desânimo ele quer bater na nossa porta. Muitas das vezes, né, a vontade de largar tudo, né? Mas a gente não tem que fazer isso. A gente não tem que largar tudo. A gente não tem que ficar cabisbaixo, muito pelo contrário. Quando vier o desânimo, quando vier o gigante, a gente tem que buscar em Cristo a nossa força. Louvado seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Deus ele coloca você em situações que muitas das vezes você questiona. Eu queria só abrir um parêntese aqui, eu nem ia comentar sobre isso, mas eu creio que aquilo que eu vou falar de alguma forma vai edificar a tua vida. Eu estava trabalhando recentemente em uma unidade do hospital em que eu trabalho, onde a rotina que eu vivia era uma rotina tranquila, era uma rotina relativamente calma, né, no trabalho. E aí as coisas foram acontecendo lá no ambiente de trabalho e Deus permitiu que eu fosse trocado para uma outra unidade e a rotina ela mudou totalmente. Né? Eu tive que me adaptar a uma nova rotina, a um novo ritmo de trabalho, né? Ainda mais intenso, ainda mais corrida, ainda mais pesado. Mas no nosso coração, muitas das vezes a gente questiona, né, as coisas que acontecem na nossa vida. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu vi que Deus ele me deu uma grande oportunidade, né? Porque são pessoas novas que tu vai conhecer, né? Oportunidades novas, querendo ou não, é como se eu estivesse entrando em uma outra empresa, como um novato. E tudo aquilo que eu faço na rotina de trabalho que eu trabalho agora, eu já havia feito, eu já sabia de tudo. Mas nem sempre a gente sabe tudo e a gente sempre tem algo novo a aprender. E quando eu entrei ali, eu coloquei no meu coração que eu ia começar do zero, né?
Então foi isso que Deus ele colocou no meu coração. Quando eu pisei meu pé naquele local, é como se eu estivesse começando do zero. É como se Deus ele estivesse me dando uma nova oportunidade. E ali eu conheci algumas pessoas e eu vi que ali naquele ambiente existem almas que Deus ele quer trabalhar. E muitas das vezes a gente, como eu falei para vocês, a gente tá acomodado na nossa rotina, no nosso quadrado ali, e a gente não está fazendo nada ali onde a gente está. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas muitas das vezes Deus ele permite você sair de um lugar, sair do teu conforto, da tua rotina, e te coloca em um lugar onde tu vai ser pressionado, aonde tu vai ser tratado, teu caráter vai ser tratado, tua personalidade vai ser tratada, tudo isso vai ser colocado à prova. Mas eu vejo que tudo isso faz parte de um crescimento. Amém. Que Deus ele tem para nós. E como eu falei para vocês, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente questiona, mas a gente esquece que o Deus que a gente serve, ele tem as suas formas de trabalhar, né? E muitas das vezes ele coloca a gente em uma situação difícil, e é naquela situação difícil que tu está passando hoje, quem sabe, que Deus ele vai tratar na tua vida, que Deus ele vai trabalhar no teu caráter, que Deus vai trabalhar na tua estrutura, para te ser uma pessoa mais forte, para te ser um servo mais forte. E muitas das vezes a gente não entende isso, a gente só questiona por quê. Mas Senhor, não fiz nada de errado, mas por quê? Né? E a gente questiona com Deus muito. Só que, como eu falei para vocês, o trabalhar de Deus a gente não precisa entender, a gente só precisa aceitar e obedecer. Só que tem coisas que Deus faz que vão tratar o teu caráter, vão colocar à prova a tua estrutura, para saber como é que tu tá. Deus ele te coloca em lugares que tu nem imagina, e muitas das vezes tu se pergunta o porquê. Só que lá ali naquele lugar, quem sabe tem uma alma que Deus ele quer alcançar ali, e tu não olha dessa forma, tu só olha para o lado material. Muitas das vezes a gente só olha para esse lado, a gente só olha para aquilo que a gente está vendo aos nossos olhos. Essa que é a verdade. Só que se a gente estivesse ligado com Deus, se a gente estivesse verdadeiramente na direção, na posição que Deus ele quer que nós estejamos, aonde Deus ele colocasse nós, a gente iria aceitar, a gente não iria questionar. E na Bíblia a gente tem diversos exemplos disso. Você vê que José, ele não tinha feito nada de errado na vida dele. Ele era um filho obediente, ele era um servo temente a Deus. Só que Deus ele permitiu José passar por aquela situação toda. Foi para o Egito, virou escravo, foi vendido, foi lançado no buraco. Só que José em nenhum momento ele questionou com Deus. Muito pelo contrário. Quando você vê a história desse jovem, você vê que em todos os momentos Deus estava com José. Na prisão, quando ele foi vendido como escravo, na casa de Potifar, em todos os momentos, em todos os lugares, Deus ele estava com José. Então não é diferente comigo e com você. Seja qualquer situação que tu esteja vivendo hoje, Deus ele está contigo. Não importa o quadro da tua vida, quem sabe tu olha hoje para a tua vida e acha que não tem jeito, não tem solução. Para ti talvez não tenha solução, mas para Deus tem. Aleluia. Quem sabe tu olha hoje para um problema, para uma barreira que tu tem enfrentado. Quem sabe tu tem tentado vencer essa barreira e tu não tem conseguido com as tuas forças. E Deus, ele diz para ti que só tem que pedir a graça dele. Só tem que pedir a força dele, porque a força ela vem dele, louvado seja Deus. Então eu não sei qual é a situação que você tem vivido hoje, mas peça, antes de tudo, sabedoria. Peça sabedoria, porque isso é o principal na nossa vida, louvado seja Deus. E a gente vê que na vida de José foi algo maravilhoso,
porque ele passa por todos aqueles processos que ninguém queria passar. Ninguém quer passar no estreito. Ninguém quer passar em situações difíceis. A gente quer estar sempre no bem bom, na zona de conforto. Só que Deus tinha um plano na vida daquele jovem. E Deus tem um plano na minha e na tua vida. E o plano que Deus ele tinha na vida daquele jovem era para salvar uma nação. Quem sabe hoje Deus ele te colocou em um lugar para salvar também nações, para alcançar almas, para alcançar vidas. Só que você muitas das vezes está desligado, só olha para aquilo que tu vê. Então tenta olhar com um olhar espiritual, tenta olhar com uma visão diferente. E Deus, Ele vai te esclarecer, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, igreja, na vida de Salomão, que ele foi um rei que foi muito abençoado, foi um rei muito próspero. Só que o que eu acho interessante na vida dele é que tudo aquilo que ele fazia, ele entregava a Deus. Tudo aquilo que ele ia fazer, ele consagrava a Deus. Ele pedia a direção de Deus. E muitas das vezes a gente não faz isso. Muitas das vezes a gente age da nossa própria maneira. Muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus que fala conosco. Muitas das vezes a gente endurece o nosso coração, porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. E aí as coisas dão erradas. E a gente começa a querer colocar Deus na parede, por quê? E é a desobediência. A desobediência ela gera maldição, né? Mas quando eu vejo esse capítulo, eu vejo que é algo que todos os dias eu e você nós temos que pedir para Deus sabedoria, porque não é fácil. Muitas das vezes o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. E ele sabe justamente aquilo que tu está precisando. E muitas das vezes ele te oferece aquilo que tu está precisando. Só que a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Porque nós temos uma aliança com Deus. Então, para que a gente não venha cair nas ciladas, nos pratos que todos os dias vêm para a nossa vida. Todos os dias nós somos colocados à prova, mas aquele que verdadeiramente tem uma aliança com Deus, ele não cede. Ele não cede, ainda que ele esteja como Daniel esteve lá no meio da Babilônia. Ele estava ali no meio de tudo que desagradava a Deus, mas ali naquele lugar, ele serviu a Deus. Ele honrou a aliança que ele tinha com Deus. E ali naquele lugar, Deus guardou ele. Louvado seja Deus. Então, igreja, tudo que tu tem passado hoje na tua vida é um propósito. Amém. Faz parte de um processo que Deus está te preparando. Só que o processo da nossa vida, às vezes, ele é doloroso. Muitas das vezes a gente não quer esperar. Muitas das vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus para que a promessa ela venha se cumprir na nossa vida. Só que o tempo, ele é dele, o tempo ele não é nosso. E tudo o que ele faz é perfeito. Quando a bênção vem, quando chega a bênção na nossa vida, vem no tempo certo. Vem na hora exata. E a bênção, ela não vira maldição quando a gente recebe no tempo de Deus. Aleluia. Quando a gente espera o tempo de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer fazer assim como Abraão fez. Abraão, ele tinha uma promessa muito grande na vida dele, que era receber o seu filho Isaac. Só que ele queria antecipar a promessa, ele já estava ficando velho. E a esposa também já estava com uma certa idade. E aí ele gera Ismael. Só que o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaac. E muitas das vezes a gente faz isso. Aleluia. A gente quer antecipar as coisas. Verdade.
A gente quer fazer aquilo que parece ser bem aos nossos olhos, mas será que os olhos de Deus é o melhor para você? Será que os olhos de Deus é isso que Deus ele quer para a tua vida? Louvado seja Deus. Então a gente precisa pedir essa sabedoria que Salomão está falando aqui no capítulo 8, louvado seja Deus. Então, igreja, se tem algo que eu e que você nós precisamos pedir para Deus é sabedoria. Louvado seja Deus. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Se reconciliar com Deus. Você que quer fazer uma nova aliança, Deus ele está nos dando uma nova oportunidade. E eu falei para vocês sobre esse testemunho meu porque, como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu estou fazendo hoje no trabalho novo, eu já sabia, só que Deus ele falou no meu coração que eu tinha que recomeçar, era necessário. E eu disse amém, Senhor, e eu me propus, eu cheguei lá, e a primeira coisa que eu falei para o meu supervisor foi que eu não sabia nada, que eu queria aprender tudinho, mas eu já sabia. Mas, muitas das vezes, Deus ele permite situações para que a gente venha descer um pouco mais. Muitas das vezes a gente acha que não tem soberba no nosso coração, mas Deus ele conhece lá dentro. Deus ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Então eu me propus a recomeçar. Então Deus ele também quer que você recomece. Não sei como é que está a tua vida, como é que está a tua situação, mas nunca é tarde para recomeçar. Parece uma frase repetitiva, mas é uma verdade. Nunca é tarde. Talvez você esteja com uma certa idade onde você acha que a promessa que Deus ele tem na tua vida não vai acontecer. Eu te digo que só não vai acontecer se você não quiser. Só não vai acontecer se você não quiser. Mas se você se propor a obedecer, a ficar na posição, Deus ele vai cumprir e ele vai fazer. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade.